Texto de Mateus, capítulo 26, no verso 39, lemos assim: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É um momento de grande aflição de Jesus. Esse texto nos ensina que nós podemos e devemos levar até Deus todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, tudo aquilo que está nos atrapalhando, incomodando e nos fazendo mal. Jesus, o Filho de Deus, o homem sem pecado, que veio até este mundo para morrer no nosso lugar, passou por um momento de grande aflição. Isso quer dizer que nós, meros mortais, seres humanos, também temos dificuldades. E devemos aprender a levar até Jesus, até Deus, essas nossas dificuldades. Paulo, o grande missionário, passou por momentos muito difíceis. E um texto da palavra de Deus fala que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne incomodava ele de forma muito grande. Talvez não literalmente um espinho, mas algo que ele tinha, um mal, algo ruim, que fazia com que ele sofresse. Por algumas vezes ele clamou a Deus pedindo para que esse espinho fosse retirado. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar de você esse espinho, você vai continuar com esse mal porque isso que você está vivendo me aproxima de você, ou seja, você fica mais dependente de mim. Paulo então entendeu isso, entendeu a soberania de Deus e quanto isso era importante para a sua vida. Jesus, no caminho da cruz, ele não recebeu uma resposta positiva de Deus, de que Deus o livraria da cruz, porque esta era a missão de Jesus. Paulo, quando pediu para que o espinho fosse retirado, também recebeu o não de Deus e continuou no seu projeto missionário. Mas nós temos um sim. Esse sim é muito interessante. Uma mulher com fluxo de sangue, que tinha gasto muito dinheiro na busca da cura do seu mal, ela encontra Jesus no caminho e ela pensa: eu vou colocar a mão em Jesus e vou ser curado. E assim ela faz, e ela toca em Jesus no meio da multidão e ela é curada imediatamente. A fé daquela mulher fez grande diferença naquele momento. Uma mulher que estava sofrendo já 12 anos. Naquele momento ela recebe a cura. São ensinamentos que nos mostram que nós precisamos confiar em Deus, confiar na soberania de Deus, confiar que Deus tem o melhor para nós, que Ele tem um plano e que Ele age na hora certa, no tempo dele. Conta-se uma história de um homem chamado Andrew. Este homem, ele ficou conhecido como contrabandista de Deus. No tempo da Guerra Fria, da cortina de ferro, esse homem levava Bíblias para alguns países da cortina de ferro. Esse homem estava em determinado momento na Hungria e distribuindo Bíblias aos cristãos. E em determinado dia ele parou o seu carro para fazer um piquenique, abriu o seu porta-mala e neste momento a patrulha chegou e o abordou e começaram então a revistar o seu carro. Ele fez uma oração em pensamento, para que Deus, o mesmo Deus que havia curado tantos cegos, que tinha feito os cegos ver, que naquele momento ele transformasse aqueles homens em cegos, para que não vissem aquelas Bíblias. E foi o que aconteceu. Os homens procuraram, não acharam nada, foram embora, liberando aquele homem. O nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que faz. E a nossa lição de hoje nos ensina que nós devemos colocar tudo a Deus em oração. E eu quero convidar você, nesse momento, a estar buscando dentro do seu coração quais são as aflições, o que está incomodando a sua vida, o que está ruim, e apresentar cada uma dessas aflições ao Deus Todo-Poderoso. E Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai escutar o lamento do seu coração e Ele vai te abençoar. Mas você precisa se render a Ele, você precisa entregar a Ele, confiar nele e entender que Deus é soberano
em todas as situações. Amém.